A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente, pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Segue-se em antena um debate com os candidatos à presidência de uma das 8 juntas de freguesia do concelho de Ovar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao penúltimo debate das autárquicas 2025, que levarão todos a votar no dia 12 de outubro. Estamos mesmo na reta final desta grande maratona que a Rádio ABFM levou até si. Hoje estamos em simultâneo, em transmissão também com a Rádio Voz dos Moris, e por isso fazemos uma saudação mais alargada, não só aos nossos ouvintes, mas também aos ouvintes da Rádio Voz dos Moris. Estamos na Sala dos Fundadores, aqui no Museu de Ovar, a quem uma vez mais aproveitamos para agradecer pela cedência do espaço. Se nos está a ouvir e nos está a escutar, por isso continue connosco, vamos estar aqui durante cerca de 1h30, mais coisa menos coisa, não é, Carlos? Com os nossos convidados de hoje, que o Carlos vai passar a apresentar. Ora, muito boa noite, obrigado Rui, e é verdade, estamos no 7º debate relativamente aos candidatos das diversas juntas de freguesia do concelho de Ovar, e disseste bem, para que todos vão votar, tem sido esse o trabalho da AVFM de promover, divulgar as diversas candidaturas e com isso também fazer com que tenhamos no nosso concelho cidadãos esclarecidos, interessados e também interventivos. Por isso, hoje estamos aqui com os candidatos cabeças de lista às assembleias de freguesia de Esmoriz. Vamos passar a apresentá-los, mas antes disso queria também enviar as saudações a todo o nosso auditório e também aos ouvintes da Rádio Voz dos Moris e agradecer também aos nossos convidados e aos candidatos que se disponibilizaram para estar aqui presentes nesta emissão da AVFM. Então, passando a apresentar os candidatos aqui presentes, Óscar Sá Ferreira, do Agir, estão do meu lado direito, quem assiste, do lado esquerdo, José Carlos Reis, da CDU, Elvira Sá, do PS, depois do meu lado esquerdo, do lado direito, quem assiste, temos Cláudio Pereira, do Chega, António Sá, do PSD e Joaquim Ribeiro, do Movimento 2030. Vamos passar então às palavras de acolhimento e o que vos convier dizer. Passo primeiro para o Óscar Sá Ferreira. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio AVFM. Gostava de cumprimentar os meus colegas aqui presentes, cumprimentar também os moderadores, a equipa técnica e agradecer o convite que me foi dado. O meu nome é Óscar Sá Ferreira, sou da plataforma cívica Agir e candidato à presidência da Junta Freguesia dos Moris. E espero que este debate seja esclarecedor e útil para todos os ouvintes. Muito obrigado, Óscar. Passemos para o José Carlos Reis, da CDU. Boa noite a todos os presentes, também aos colegas do painel. Um abraço para os ouvintes da Rádio Voz dos Moris, assim como para os da AVFM. Sou José Carlos Reis, operário, metalúrgico, sindicalista, fiz parte do grupo folclórico, o rancho do grupo folclórico Os Fogueteiros da Arada, faço teatro também no grupo Os Arautos e é desta forma que me apresento aos eleitores. Muito obrigado, José Carlos. Elvira Sá, pelo PS. Desde já, boa noite a todos. Agradeço também o convite interessado aqui para a AVFM. Boa noite também aos candidatos aqui presentes e a todos que nos ouvem lá de casa, quer a partir da AVFM, quer a partir da Rádio Voz de Esmoriz. Eu sou Elvira Sá, sou natural de Esmoriz, residente na mesma cidade. Foi uma terra onde eu aprendi o valor do trabalho, da comunidade e da dedicação ao próximo. Sou mãe de 3 filhos, professora há 34 anos, professora que abracei com paixão, porque acredito que a educação transforma vidas. Ao longo da minha carreira, continuo a investir na formação, tendo completado mais tarde a licenciatura no âmbito da minha formação inicial.
O gosto por aprender levou-me à pós-graduação em Administração Escolar, à pós-graduação em TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, e ainda à pós-graduação em Tecnologias em Robótica Educativa no ensino básico. Atualmente sou mestranda em Educação e Formação, na especialidade de Administração e Políticas Educativas, pela Universidade de Aveiro. Ao longo da minha carreira desempenhei vários cargos de gestão intermédia, fui elemento efetivo do Conselho Geral nos vários agrupamentos por onde passei, e assumi a função de diretora adjunta no agrupamento António Alves Amorim, em Lourosa. Desde 2017 que desempenho funções no agrupamento de escolas de Esmoriz Ovar Norte, onde leciono Programação e Robótica e TIC ao primeiro ciclo. Pertenço ainda ao Conselho Geral como membro efetivo. Sou formadora de professores do CFIEM, portanto, Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja, Mortosa e Ovar, e formadora também da DGE, Direção-Geral da Educação. No passado ano letivo, 2024-25, desempenhei ainda as funções de embaixadora digital no Ministério da Educação. Pertenço à comunidade de formadores da DGE e à comunidade de prática de professores de primeiro ciclo, duas comunidades de âmbito nacional e que estão ligadas à tecnologia e ao digital e também à partilha de boas práticas. Para além da docência, dediquei-me também ao associativismo e à cultura em Esmoriz. Aos 14 anos ingressei à Orquestra de Bandolins de Esmoriz como bandolinista, tendo desenvolvido conhecimentos musicais e aprendido bandolim pelas mãos de Luís Marques Aleixo, uma referência da nossa cidade, em termos de cultura. Estive ligada a esta associação durante 38 anos, onde exerci várias funções como vice-presidente em várias direções e colaborei em projetos, desde projetos culturais, o Concordas, concertos, musicais, portanto, foram imensos. Sempre procurei aprender mais, crescer com os outros e devolver a toda a comunidade tudo aquilo que aprendi e que a escola me deu e que a formação também me proporcionou. O meu percurso profissional passa ainda, além do associativismo e do parte profissional, também marcado pela dedicação, pelo serviço à comunidade e pela vontade de construir em conjunto um futuro melhor para todos. Atualmente sou membro da Assembleia de Freguesia de Esmoriz, onde completo neste momento 8 anos. Esta experiência permitiu-me também conhecer o funcionamento da Junta de Freguesia e a gestão autárquica, o que me permitirá também, com a equipa que me acompanha, ter confiança para trabalhar em prol de Esmoriz e pelos esmorizenses e desempenhar a função ao qual me candidato com rigor, ética, responsabilidade, em proximidade sempre com a população. Obrigado, Elvira. Passemos então para Cláudio Pereira, do Chega, se faz favor. Boa noite a todos. Quero agradecer à VFM pelo convite, a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, tanto pela rádio como pelas redes sociais. Saudações aos moderadores e a toda a equipa técnica que está aqui por trás, bem como todos os candidatos para o presente debate. O meu nome é Cláudio Pereira, sou casado e tenho 3 filhos. Nasci, cresci e vivo em Esmoriz. Exerço numa multinacional a função de gestor há mais de 15 anos. Espero que este seja um debate cordial, construtivo e esclarecedor para todos os que nos ouvem, principalmente para todos os esmorizenses. Muito obrigado, Cláudio. Passemos então para António Sá, do PSD. Então, muito boa noite a todos. Cumprimento todos os moderadores, todos os técnicos, também um cumprimento especial a todos os candidatos e aos ouvintes que nos ouvem através das redes sociais e da rádio. O meu nome sou António Sá, sou recandidato à Junta de Freguesia de Esmoriz pelo PSD, portanto, sou casado, tenho 2 filhas, nasci, cresci e vivo em Esmoriz, portanto, tenho formação em contabilidade e gestão, portanto, e apresento-me novamente à Assembleia de Freguesia de Esmoriz. Também espero que este seja um debate esclarecedor para todos os fregueses de Esmoriz para terem a sua melhor decisão. Obrigado. Muito obrigado, António. Passemos então finalmente para Joaquim Ribeiro, do Movimento 2030. Boa noite. Agradecimento à AVFM Museu pela cedência da sala e fundadores. Agradecimento a Carlos Granja e a Rui Pires pelo trabalho e qualidade desenvolvido. Cumprimento dos colegas candidatos do painel, cumprimento a todo o auditório. Eu chamo-me Joaquim Ribeiro, fui profissional de futebol durante 22 anos, joguei de norte a sul do país e tenho 2 filhos. Muito obrigado, Joaquim. Vamos então, Rui, vamos ao debate. Vamos iniciar, vamos ao debate. Por isso vamos começar pelo Oscar Sá Ferreira, do Agir, assim ditou o sorteio da ordem das intervenções. E a primeira questão é, dentro daquilo que são as competências das juntas de freguesia, e pedia que indicasse 3 prioridades para o Agir que pretendem desempenhar, se assim os fregueses vos concederem esse mesmo mandato no primeiro ano, a parte também de outros projetos diferenciadores
que certamente querem fazer ao longo dos primeiros 4 anos? No meu entender, há várias necessidades urgentes em Esmoriz que devem ser resolvidas já no próximo mandato. Vou hoje mencionar somente 3 das prioridades que a minha equipa tem planificado, caso eu for eleito. Em primeiro lugar, destaco a limpeza urbana, que é uma das queixas mais frequentes da população. Uma cidade limpa transmite cuidado, bem-estar, dignidade aos seus habitantes. A sinalização rodoviária e pedonal precisa ser revista e atualizada, com especial atenção para que seja adequada, inclusiva e segura para todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. As acessibilidades são um outro ponto crítico. Precisamos de uma cidade mais acessível, onde todos possam circular com autonomia e conforto, seja a pé, bicicleta, de carro ou com mobilidade condicionada. Além disso, é urgente criar mais espaços de lazer, cultura e desporto, que promovam uma maior oferta de atividades para todas as idades. Esmoriz precisa de ser uma cidade mais viva, dinâmica e atrativa, onde existam oportunidades de convívio, bem-estar e desenvolvimento pessoal para jovens, adultos e séniores. Um dos exemplos mais marcantes da falta de investimento nos espaços públicos da nossa cidade é o Parque Ambiental do Bussaquinho. No passado, era um local de referência para o lazer e o contato com a natureza. Hoje, infelizmente, está ao abandono. As lagoas estão secas, os espaços verdes desapareceram e a manutenção é praticamente inexistente. Outro caso preocupante são os passadiços da Barrinha, um espaço emblemático para Esmoriz, que atualmente se encontra degradado, com uma manutenção insuficiente e condições de segurança muito frágeis. Um local que podia e devia ser valorizado e preservado. Temos também o Esmoriz Tour, um equipamento cultural que foi durante anos um espaço de cultura e entretenimento para a nossa população. No entanto, está em stand-by há quase uma década, sem qualquer explicação ou plano concreto para o seu aproveitamento. É inaceitável que continue fechado, quando poderia estar ao serviço da nossa comunidade. O Palacete, que faz parte do património cultural de Esmoriz, é outro exemplo de potencial desaproveitamento, poderia acolher os nossos jovens com um espaço de estudo e leitura, servir de ponto de encontro para as coletividades e até ser um local de trabalho colaborativo. Mas para isso é urgente a sua requalificação. Por fim, o pavilhão que atualmente acolhe as nossas coletividades também necessita de uma intervenção urgente. É preciso garantir que estas instituições tenham condições dignas para continuar a desenvolver o seu trabalho em prol da nossa cidade. Estes espaços representam muito mais do que edifícios, que são símbolos da nossa entidade, pontos de encontro e desenvolvimento comunitário. Não podemos continuar a permitir que fiquem ao abandono. Em resumo, estas 3 prioridades: melhoria da limpeza urbana, a criação de uma cidade mais acessível e segura, a requalificação dos nossos espaços de lazer e cultura, não são promessas vazias, são compromissos com dignidade. O bem-estar é o futuro de Esmoriz. Temos de devolver vida à cidade, cuidar do que é nosso e criar melhores condições para todos. O próximo mandato tem de ser marcado pela ação, pela proximidade e por resultados concretos. Muito obrigado, Óscar. A seguir passamos para o José Carlos Reis, da CDU. A questão é exatamente a mesma e perguntava-lhe que, dentro das competências da Junta de Freguesia, que indicasse 3 prioridades concretas para o primeiro mandato que a CDU terá, se os fregueses assim o entenderem, a par dos projetos diferenciadores a implantar ao longo dos primeiros 4 anos. Bom, três situações que pensamos serem de caminho, que é, por exemplo, a limpeza da cidade, a recolha de lixo que se deteriorou, também os passeios que continuam as ervas em cima. Depois também pensamos que é preciso resolver
a questão dos espaços verdes. Verificamos que os espaços verdes não estão a ser bem tratados e que deveriam ser melhor tratados e que realmente pudesse haver uma revolução nesse aspecto. Também a questão dos Esmoriz Tour, como referiu aqui o camarada, é uma questão que já tem uns anos e continua na mesma. Apesar de se terem iniciado as obras, parece que voltaram mesmo novamente a estagnar. Portanto, pensamos também que esse é um dos grandes aspectos que devia ser resolvido, até porque os Esmoriz, neste momento, não têm uma sala de espetáculos. O Esmoriz Tour foi uma grande referência que deveria voltar à sua atividade, pois as coletividades da terra necessitam de um espaço para fazer o seu trabalho. Também o Palacete, também verificamos, depois de verificarmos e estarmos lá junto das pessoas que lá estão e ouvindo algumas das situações, por exemplo, onde está a própria biblioteca, continua a chover lá, há situações que têm que ser resolvidas e, portanto, é um espaço que devia ter mais atenção pela parte da Junta de Freguesia para que melhorasse a sua situação. Bom, outro aspecto também, a situação de Lagoa da Barrinha, que agora infelizmente não existe, mas que há lá uma lagoa que verificamos que está praticamente seca várias vezes, estava seca e isso também não é nada que se afigure para Esmoriz como uma cidade que diz ser uma cidade de referência. Portanto, esses são alguns dos aspectos, entre outros que poderão vir a debate. Esses são um dos três aspectos que a CDU pensa que serão prioridade para ser resolvidos. E a par dos primeiros 4 anos, há algum projeto diferenciador que é importante para a CDU implantar? Bom, como sabe, a CDU não promete. A CDU pensa resolver junto da população, com o seu apoio, pois durante a campanha eleitoral verificamos que há muitas queixas relativamente à atuação da Junta de Freguesia. Nós não prometemos aqui nada, mas sabemos também que há aspectos fundamentais que terão que ser resolvidos. Essa questão da limpeza da cidade, o lixo, que cada vez mais se acumula nos contentores e que realmente isso penso ser até um pouco vergonhoso para as pessoas que por ali passam e que visitam a nossa cidade, porque Esmoriz dá-me a impressão que está dividido em dois. Da linha para cima é uma coisa, da linha para baixo é outra coisa. Da linha para baixo são os ricos, cá para cima são os pobres. Verificamos que há algumas deficiências que têm que ser tomadas em atenção e pensamos, se um dia formos a Junta de Freguesia, atacar logo aquelas necessidades que possam ser mais urgentes. Muito obrigado, José Carlos. A seguir passamos para a Elvira Sá, do Partido Socialista, e a pergunta é exatamente a mesma, que dentro daquilo que são as competências da Junta de Freguesia, quais são as 3 prioridades concretas para o primeiro ano, a par de projetos diferenciadores que pretendem implementar ao longo dos próximos 4 anos? Ora bem, antes de responder a essa pergunta, eu queria só fazer aqui uma à parte e falar um bocadinho de Esmoriz. Esmoriz situa-se a norte do concelho e é uma cidade que passa despercebida da centralidade do concelho. Pela distância geográfica que a própria cidade tem, com a sede, mas também a nível das preocupações e do apoio à própria comunidade. O nosso principal desafio será lutar contra esta situação, no sentido de colocar Esmoriz como um complemento às políticas e apoios a nível social, cultural e turístico do concelho e não como algo à parte. O desenvolvimento da cidade de Esmoriz será sempre um contributo nesse desenvolvimento do concelho e não em travessa ou ofuscação mesmo, que se possa dizer, do protagonismo que uma capital de sede concelho deve ter.
Temos também de salientar que, em termos populacionais, Esmoriz, e tendo em referência aos censos de 2021, foi a freguesia que mais cresceu em termos populacionais e população residente no concelho, o que deve colocar a nossa freguesia sobre um olhar atento por parte da Câmara Municipal de Ovar, em termos de necessidades de apoio e até de investimentos. A Junta de Freguesia tem receitas próprias, advém de diversas fontes, como taxas e rendas do Parque Campismo, dotação orçamental do Estado, transferências da CMO, gera o mercado e a Feira da Revenda, faz também, portanto, a gestão do cemitério e o Executivo, caso o PS assuma o Executivo, iremos analisar a aplicabilidade destes valores, destas receitas, em função das prioridades do nosso programa e das necessidades mais urgentes para Esmoriz. No entanto, as prioridades para Esmoriz são imensas, porque a freguesia não tem desenvolvimento há cerca de 12 anos. Esmoriz parou no tempo, como ouvimos muitas vezes quando andamos no porta a porta e ouvimos as pessoas. Mas dentro de um enorme conjunto de necessidades para a nossa freguesia, identificamos algumas que são fundamentais resolver a curto e médio prazo e que passam pela requalificação definitiva do Cineteatros no Estur, do Parque Ambiental do Saquinho, e sobre isto é lamentável aquilo que aconteceu agora recentemente ao Parque Ambiental do Saquinho, que está à vista de todos. É também necessário, portanto, na sua sequência, também requalificar os passadiços de Esmoriz. Também passa as prioridades pela dinamização cultural e desportiva em colaboração com o associativismo ao longo de todo o ano e não só nas épocas altas. E aqui defendemos a requalificação do Palacete dos Castanheiros e do Pavilhão das Coletividades, criando uma infraestrutura de lazer intergeracional, de zona envolvente e dinamização do polo da biblioteca. Vamos apostar também na resolução dos problemas da falta de limpeza dos passeios, das herbagens, de ruas, jardins, reorganização dos lixos, e aqui falo relativamente à recolha dos lixos e dos ecopontos, bem como também à sua desinfetação. E vamos apostar também na requalificação das acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, em articulação com a Câmara Municipal de Ovar, e também na requalificação e manutenção de toda a rede viária, porque aqui é importante, e só o conseguimos fazer, se realmente a Câmara Municipal de Ovar incitar este projeto. E aqui na rede viária, falamos em alguns exemplos: a Rua Alexandre Sá Pinto, Rua de Gondesende, Rua dos Castanheiros, que são 3 ruas estruturantes para a cidade. Não podemos ignorar as necessidades de requalificar também a Escola de Gondesende, como para um possível apoio aos idosos e para o desenvolvimento de atividades recreativas, uma vez que este lugar de Esmoriz é um lugar muito esquecido e onde vive muita população idosa. Não podemos esquecer também a Unidade de Saúde Familiar, que terá de ser repensada também a sua requalificação e pugnar por mais técnicos de saúde para apoiar a comunidade. Esta reorganização e a otimização passa também pelos serviços de transportes públicos urbanos da cidade, que será também uma das prioridades, uma vez que neste momento a cidade de Esmoriz não tem uma rede de transportes que sirva a toda a população, desde a praia, incluindo o Gondesende. Serão estas as nossas prioridades e faremos tudo para que realmente elas se concretizem. Muito obrigado, Elvira. A seguir passamos para o Cláudio Poneira do Chega e a pergunta é a mesma, ou seja, quais são as 3 prioridades fundamentais dentro daquilo que são as competências das juntas de freguesia para o primeiro ano de mandato e depois a parte também daquilo que são os projetos que pretendem implementar ao longo dos 4 anos. Antes de responder à pergunta, quero fazer aqui um parênteses. Eu, enquanto gestor, a minha base de trabalho são os factos, as evidências, a análise detalhada da informação, principalmente a partilhada pelos nossos fregueses. Com isto, informo que realizamos inquéritos aos esmorizenses de 2 formas, telefonicamente e presencialmente. A pergunta foi apenas uma: o que gostaria de ver diferente na nossa cidade nos próximos 4 anos? As respostas mais dadas, 90% dos mais de 500 inquiridos, falta da proximidade à gestão local, a ausência de manutenção e limpeza de espaços públicos, os colegas já falaram, passadiços, Parque do Saquinho, cemitério, focaram num tema da limpeza das estradas que só acontece na zona da praia, e durante o período balnear, o restante da cidade está esquecida. Conclusão demorada da obra do Esmoriz Tour. Agora sim, respondendo à pergunta, e respondendo também aqui aos comentários que foram feitos por parte dos esmorizenses,
Pela questão da falta de proximidade, o Chega, ou neste caso eu, tenho programado abrir vários horários por semana, inclusive alguns pós-laboral, para que qualquer cidadão tenha a mesma oportunidade de falar com o Presidente sem ter que se ausentar ao trabalho. Na ausência de manutenção e limpeza dos passadiços e do Parque do Saquinho, não sendo da responsabilidade da Junta, pretende exigir ao Executivo da Câmara que esta seja efetuada com a regularidade necessária para deixar de ser um problema. Os esmorizenses e os seus visitantes merecem ter a possibilidade de usufruir destes espaços. Relativamente à falta de limpeza das ruas, os dados que dispõem é que a Junta não tem orçamento para a contratação de pessoas para o efeito, mas contrata uma empresa externa para a limpeza das praias, na qual eu não concordo. Se a Junta não tem orçamento para este tema, só há duas formas de resolver o problema. Ou pedimos mais verba à Câmara Municipal, ou então temos que cortar na despesa. A limpeza tem que ser efetuada todo o ano, e é uma prioridade. Para o tema do Esmoristura, é um projeto com mais de 10 anos, mas houve uma renegociação, pelo que entendi e por aquilo que eu li, com o novo empreiteiro em março deste ano, e pela informação disponível no próprio local, a conclusão da obra deverá ficar concluída no primeiro ano do mandato. É um tema que irei acompanhar de perto, juntamente com o Executivo da Câmara. Para o restante de mandato, pretendo focar nos seguintes pontos. Primeiro, não descurar os que já falei, que é importante. Na educação, visto que já há investimentos aprovados para a Escola Farbela Espanca de 3,55 milhões de euros por fundos comunitários e 3,6 milhões de euros para a secundária de Esmoriz com fundos nacionais, estas remodelações têm que acontecer durante estes 4 anos, ou pelo menos iniciar. Para as restantes escolas primárias, que é da responsabilidade da Junta, e as creches, pretendo reunir com os responsáveis de cada estabelecimento e perceber de que forma podemos melhorar as condições em prol do conforto das nossas crianças. Depois desta análise, irei verificar se as obras necessárias serão realizáveis pela Junta ou se tenho de solicitar ao Executivo a execução das mesmas. Também é muito importante não esquecer a escola sénior, porque os idosos são igualmente importantes para nós. No desporto, atualmente damos apoios a praticamente 2 modalidades, vôlei e futebol, mas não nos podemos esquecer das restantes, como por exemplo as modalidades de combate que também temos na nossa freguesia e, para quem não sabe, esta modalidade somos campeões nacionais, os campeonatos internacionais que os atletas têm que ir é por patrocínio dos próprios pais, portanto, estes clubes precisam do apoio ou da Junta ou então da própria Câmara. Cultura. Para quem não tem conhecimento, a Arte Chávega foi considerada património imaterial em 2017 e ano após ano está em declínio. Como o lema do Chega é tradição e futuro, pretendemos difundir esta tradição, tornando-a um ex-libris turístico para a nossa cidade, tornando Esmoriz como o centro Arte Chávega do Norte. A ideia é promover nas escolas da freguesia visitas de estudo, por exemplo, pode ser na disciplina de cidadania, que está tudo relacionado. É uma questão de depois a verificar com a questão dos agrupamentos das escolas e até com o próprio Executivo, da forma como vamos promover esta situação. Para além disso, é necessário ajudar o grupo de teatro Renascer. Neste caso, é imprescindível a questão da conclusão do Esmoristura, porque é uma entidade que tem algumas dificuldades em fazer espetáculos, e o Esmoristur, que vai ter mais de 500 lugares vagos, vai ser um ponto muito importante para eles. A reabilitação do Palheiro Amarelo, se bem se lembram, há alguns anos, já foi um museu, já foi uma escola de surf e neste momento está completamente ao abandono. Podemos aproveitar ou devemos aproveitar e reconstruí-lo, ou com uma escola de surf como foi no passado, vai ser mais um ponto turístico para a nossa cidade. Também é necessário a reabilitação dos WCs da freguesia, tanto na Pareia como na Junta da Igreja Matriz, que há mais de 40 anos que não recebem qualquer intervenção. Policiamento.
Também foi prestada aqui alguma preocupação por parte dos habitantes. O policionamento das ruas é praticamente inexistente. É notório que os efetivos não acompanharam com o crescimento da cidade e tenho que apelar às entidades competentes para reajustar de acordo com as necessidades da cidade. Recordo só que já... Sim, mas eu só tenho mais 2 pontos, sim. Eu estou a controlar. Okay. A mobilidade, a colega do PS já referiu, existem poucas rotas e autocarros disponíveis na cidade. Eu dou um exemplo, não temos transportes diretos do centro da cidade para o centro da feira. Como medida, iremos avaliar ao detalhe e falar com as empresas responsáveis para aumentar o número de rotas e o número de viaturas de acordo com as necessidades dos moisenses. No estado das vias e sinalização, pretendemos fazer um estudo das necessidades de alteração ou renovação da sinalização existente. Há muita sinalização que já não está perceptível e está a causar alguns transtornos para os condutores, bem como verificar o estado das vias, responsabilizar e exigir, tanto ao Executivo como às Estradas de Portugal, a resolução célere de problemas apresentados. Ainda tinha aqui mais alguns pontos para falar. Parte da mesma opinião dos colegas da questão do palacete, do centro das atividades. O palacete, eu tinha aqui uma ideia que não sei se conseguiria executá-la nos próximos 4 anos, mas eu gostaria de transferir a biblioteca novamente para a Junta. Não sei se temos condições, teria de avaliar a posterior, e criar uma escola profissional no palacete. Acho que daríamos muito mais uso do que está atualmente, porque aquilo está completamente degradado. Precisa de muitas obras, as obras devem ser, pelo meu cálculo, estamos a falar de à volta de €1 milhão, portanto, ao fazer esta alteração, poderíamos idealizar fazer algo para a população. Muito bem, muito obrigado, Cláudio. A seguir passamos para o António Sá, do PSD. António, dentro daquilo que são as competências da Junta, quais são as 3 prioridades concretas para o primeiro ano de mandato e a par de outros projetos diferenciadores que o PSD quer implementar ao longo dos próximos 4 anos? Obrigado pela questão. Portanto, relativamente a essa questão, eu só quero lembrar, portanto, quando o PSD entrou na presidência da Junta, há 12 anos, que os morisenses têm que perceber como é que estava a cidade. Portanto, têm que perceber como é que estava a cidade no seu todo e como está agora. Portanto, é bom que a gente faça esse exercício para perceber o estado disso. Mas, relativamente à sua questão, nós temos aqui 3 vetores. Tem, primeiro, a requalificação e proteção de espaços públicos e património, o plano imaterial e a regeneração urbana. Na requalificação e proteção dos espaços públicos, temos que melhorar, efetivamente, a limpeza urbana e a zervagem das ruas. Portanto, queremos também continuar a beneficiação do cemitério e também no parque escolar. Aquilo que é da nossa responsabilidade, portanto, também melhorar isso. Temos também em mente a requalificação dos espaços verdes existentes, portanto, a criação de novas e até zonas amigas dos animais de estimação, a requalificação dos WCs da praia e também a requalificação dos WCs da praia. No plano imaterial, no plano cultural, portanto, temos o Arraial da Barrinha, temos o Mercado de Natal e outros eventos que nós já criamos. Portanto, também temos o apoio portanto, à saúde preventiva com a criação de rastreios gratuitos e também com o programa, queremos criar programas Meninos a Mexer, que permite às pessoas, portanto, ter aulas de atividade física grátis com parcerias com os ginásios locais e professores de educação física. Na regeneração urbana, portanto, queremos requalificar rotundas, melhorar as acessibilidades, e com um especial enfoque nas pessoas com mobilidade reduzida, melhorar a sinalética, portanto, e também melhorar a circulação urbana, portanto, temos algumas ruas muito estreitas, portanto, temos que melhorar, fazer um estudo, que já temos vindo a fazer para melhorar a circulação urbana, porque os estacionamentos, criação de sentidos únicos, portanto, porque temos ali alguma conflitualidade em algumas ruas. Isto no primeiro ano de mandato, pois teremos outras medidas e outras propostas que são mais estruturantes para os próximos 4 anos, mas isso, dou alguns exemplos.
a Rua dos Castanheiros e a Rua de Santo Sapinto, a Rua de Gondesende, a Avenida Fernando Raimundo Rodrigues e a ligação da Rua de Sanoeiros com a Avenida Fernando Raimundo Rodrigues. Também temos um instrumento que vamos lutar com a Câmara, que é a criação de ARUs, Zonas de Reabilitação Urbana, que é fundamentalmente para o crescimento e ordenamento da cidade. E também melhorar, em parceria com a Câmara Municipal, também melhorar a rede de transporte. Temos uma rede de transporte, mas temos alguns locais que não chegam, Gondesende, Campo Grande, da zona escolar, no centro da cidade, para melhorar isso. No entanto, estes projetos serão sempre uma estreita cooperação e com a Câmara Municipal de Ovar, para passar depois à realidade não depende das nossas competências, obviamente. Portanto, isto aí tem que ser um programa estruturante, não é? E sempre com os pés bem acima da terra, como o nosso lema, os pés assentos na terra e o coração na cidade. Mas, neste ponto, eu queria responder aqui ao Cláudio, porque é preciso dizer aqui algumas coisas, A limpeza da praia não é junta de freguesia que contrata. A limpeza da praia é um programa que a Câmara Municipal tem. Portanto, é preciso as pessoas pensarem e saberem o que é que estão a dizer. As escolas da Junta, a Junta não tem escolas, a Junta tem o programa de competências das pequenas reparações, mas quem faz as obras é a Câmara. Portanto, a Junta não faz obras nas escolas, faz as pequenas reparações. Também outra pergunta que diz, nós apoiamos, somos um apoio transversal a todas as coletividades, e uma coletividade que o Cláudio referiu, nós apoiamos já há 2 anos, portanto também está mal informado. Palheiro Amarelo. Cláudio, Palheiro Amarelo é um palheiro privado, Cláudio, é preciso ter cuidado com isso, a Santo é um palheiro privado. Os objetos, há 40 anos que não são objetos de requalificação. Cláudio, não dê bandeiras moris. As casas de banho junto, as duas já foram objeto. A amarela, que junto à zona nova da Praça da Barrinha, já foi com o nosso mandato duas vezes requalificada, e a outra foi uma. Portanto, temos feito trabalho, e não é dizer que não se fez que se fez. Não sei como é que está o meu tempo. Está 10 minutos. Está dentro do tempo normal previsto para o primeiro. Então eu depois fico... Muito bem, muito obrigado. Recordo sempre que conseguem ver a gestão do tempo deste monitor aqui, ou então lá em cima projetado na parede, conseguem sempre fazer a gestão do vosso tempo. Passamos, mas uma vez mais, muito obrigado, António. Passamos para a última questão, para o Joaquim Ribeiro, do Movimento 2030, que a pergunta é exatamente a mesma, é, dentro daquilo que são as competências que a lei estipula para as juntas de freguesia, pedia-me que indicasse 3 prioridades para o Movimento 2030, concretas para o primeiro ano de mandato, a par de outros projetos que queiram desenvolver ao longo dos próximos 4 anos. As principais necessidades dos municípios para o primeiro ano de mandato incluem melhorar as infraestruturas urbanas, incentivar o comércio e o emprego local, valorizar os espaços verdes de lazer, aproximar os serviços da junta da população e promover a participação cidadã para um desenvolvimento equilibrado e próximo da comunidade. E como vamos fazer? Na melhoria das infraestruturas urbanas, cuidar das ruas, passeios, iluminação e transportes para garantir a segurança e conforto à população. No apoio ao comércio e emprego local, incentivar o empreendedorismo e a criar oportunidades de trabalho para fortalecer a economia da freguesia. Nos espaços verdes e lazer, investir em parques, jardins, em área de convívio, promovendo qualidade de vida e bem-estar. Os serviços à comunidade, melhorar a acessibilidade e eficiência dos serviços da Junta, tornando-os mais próximos e úteis aos cidadãos. Participação e inclusão de cidadã, envolver os habitantes nas decisões locais e ouvir ativamente as suas sugestões e preocupações. Resumindo, o foco deve ser um desenvolvimento equilibrado que combine progresso e economia, qualidade de vida e proximidade com a população. Isto será o primeiro ano de nosso mandato. Quer desenvolver alguma das propostas que querem fazer ao longo dos próximos 4 anos?
Não, podemos passar à frente. Ok, muito bem, muito obrigado. Passamos então para a segunda questão e eu passo a bola e dizer a missão. A missão e a emissão. A missão e a emissão. Então vamos passar para a segunda questão. E nós falámos tanto nestes debates sobre esta questão das competências das juntas de freguesia e que muitas vezes muitos executivos se fecham em torno de tarefas administrativas, não indo mais além disso. A questão é como pretendem garantir, partindo do princípio que pretendem garantir isso à comunidade, então como é que pretendem garantir que a junta de freguesia não se fecha em torno de tarefas administrativas e assume também, ao mesmo tempo, um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses, colocando-se ao lado deles e também articulando iniciativas com as diversas forças vivas locais. Passamos então primeiro para o Óscar Sá Ferreira do AGI. Muito bem. A Junta de Freguesia não se pode limitar a questões meramente administrativas. O nosso compromisso é claro. É estar no terreno, ao lado das pessoas, ouvir as suas preocupações reais e agir com empatia. A proximidade e sentido de missão. Queremos uma junta com voz ativa, feita de pessoas para pessoas, que conhece de perto a realidade dos Moris e que não se esconde atrás de burocracias. Mesmo nas áreas que não são da sua competência direta, a junta pode e deve ter um papel interventivo. Trabalharemos em articulação com a Câmara Municipal, pressionando e reivindicando sempre que é necessário, para garantir que nenhum problema na nossa população fique esquecido ou ignorado. A participação da comunidade será uma das nossas prioridades. Vamos criar espaços de diálogo aberto e regulares, porque acreditamos que os irmesenses devem ter voz ativa na construção das soluções para a sua freguesia. A Junta não pode decidir sozinha, tem de escutar, envolver e corresponsabilizar. As associações e coletividades são o coração da vida social, cultural e desportiva na nossa terra. São elas que dão vida aos nossos espaços, que criam laços, que promovem o bem-estar e o espírito de comunidade. Por isso estarei ao lado delas, não só a ouvir, mas a colaborar ativamente. Queremos estabelecer uma relação de cooperação clara e transparente, onde cada parte saiba o seu papel e partilhe os objetivos comuns. Sabemos que o atual regulamento do associativismo está desatualizado. Óscar, terminou? Não, vou continuar. Vamos revê-lo em conjunto com as associações para que reflita a realidade atual e responda às necessidades concretas. Os Moris também precisam de apostar mais nos seus jovens, dar-lhes oportunidade no desporto, na cultura e noutras áreas. É fundamental para combater o desinteresse e criar sentido de pertença. Apostar na juventude é apostar no futuro da nossa cidade. A junta que propomos será participativa, aberta e próxima. Uma junta que representa as pessoas e que trabalha todos os dias com elas e para elas. Agora sim. Já está terminado, Óscar. Muito obrigado. Vou recordar que para fazerem a gestão do tempo, e o Cláudio nesta segunda intervenção já será também uma gestão da própria intervenção, já não é do tempo também, somente a gestão do tempo. Então, José Carlos Reis, sobre esta segunda questão, como garantir que, não se fechando a Junta de Freguesia em torno de tarefas administrativas, como garantir que vai assumir um papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses e colocando-se também ao lado deles e das diversas associações e articular com as mesmas iniciativas locais. Bom, esse é um aspecto fundamental que a Junta de Freguesia deve ter. Estar junto da população e não estar dentro do gabinete, como é óbvio, para ver o que é que se passa ao longo da cidade e procurar também perceber aquilo que é de mais urgente resolver. Entretanto, no plano, por exemplo, da saúde,
como nós sabemos, o direito à saúde é um direito fundamental, a CDU lutará pela saúde em Esmoriz, não é? De maneira que a sua extensão seja pública, universal, gratuita e de alta qualidade. Exigirá também a CDU uma reversão do processo de transferência e de competência para a Câmara na sua área da saúde. Temos também outro problema, que é o problema da habitação. Como sabemos, a habitação é um direito dos esmorizenses. A CDU pugnará pela habitação social e custos acessíveis, pela recuperação do parque habitacional degradado, e nós verificamos que existe muitas casas degradadas que podem ser reconstruídas e podem fazer parte na habitação mais urgente e até gratuita, com o direito à habitação, promovendo essa fixação de jovens. Quanto ao transportes também, verificamos que se exigirá uma rede de transportes públicas rodoviárias que seja alternativa ao transporte individual. Exigirá também a requalificação da estação de Esmoriz. Verificamos que hoje não há transporte suficiente. Por exemplo, se eu quiser deslocar de Esmoriz para, por exemplo, ao Hospital de Santa Maria da Feira, não tenho o meio de transporte, ou tenho que usar o meu, ou então ir de táxi. Mesmo dentro da própria cidade, se verifica que realmente as coisas também não estão bem nesse aspecto, e a CDU tudo fará para resolver esse problema dentro dos possíveis. Temos também uma situação que gostaríamos de nos debruçar sobre ela, é esta questão do movimento associativo e popular e a cultura. É evidente que a Junta de Freguesia tem apoiado, isso é uma realidade, as coletividades, umas mais que outras, mas isso lá terá a sua razão. A CDU apela para as coletividades e vai lutar pela criação de medidas que valorizem a cultura, garantindo que todas tenham a oportunidade de aceder e criar e também de usufruir de diversas formas de expressão cultural. Isto é uma questão realmente que aflige os esmorizenses. Hoje, na cidade de Esmoriz não temos um local para fazer um espetáculo. Temos um local para fazer um espetáculo, mas um espetáculo digno, não temos realmente um local. O Esmoriz Tour, que referiram aqui há pouco 500 lugares, não, o Esmoriz Tour tinha 700 lugares, lembro-me disso, 700 lugares, onde se faziam grandes espetáculos, e foi considerada até a melhor sala de espetáculos aqui a nível da Zona Centro. Era preciso que realmente essa situação ficasse resolvida de uma vez por todas e tentar fazer com que as obras andem para a frente e se possa realmente voltar a ter essa cidade, essa sala na cidade, porque faz muita falta. Neste momento, os grupos de teatro existentes em Esmoriz e até a própria rádio, que normalmente fazia grandes espetáculos, não tem um espaço para fazer esses mesmos espetáculos. Essa é uma falta urgente que a CDU tudo fará para implementar esse tipo de situação. Bom, no movimento associativo e popular e cultura, bom, vamos tentar reunir com as coletividades, perceber quais são os problemas que as afligem e, ao mesmo tempo, tentar ajudar à resolução dos mesmos com medidas que valorizem a cultura, garantindo que todos tenham a oportunidade de aceder, criar e usufruir de diversas formas de expressão e cultura. Muito obrigado, José Carlos. Para ouvir a mesma questão, não se fechando em torno
meramente de tarefas administrativas, como pretendem ou como querem assegurar ou pretendem assegurar esse papel político ativo na defesa dos interesses dos fregueses e também na articulação com as diversas forças vivas locais. Ora bem, a Junta de Freguesia, apesar de ter competências limitadas, não deve fechar-se em torno das tarefas administrativas, mas sim deve estar ao serviço da população, assumir uma política de proximidade que envolva os cidadãos na construção do futuro da própria cidade, dando-lhes voz e espaço para uma participação ativa. Ou seja, a Junta de Freguesia deve sair à rua e estar em contacto direto o mais possível com os esmorizenses, de modo a ouvir as pessoas, a compreender os seus problemas, a acolher as suas sugestões, propostas e procurar soluções para os seus problemas e que promovam a melhoria real da qualidade de vida dos seus cidadãos. Esta participação ativa poderá passar por criar um canal ou um programa digital que inclua uma aplicação e site, de forma a aproximar os cidadãos da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia deve estar também comprometida com um desenvolvimento sustentável e harmonioso de Esmoriz e ter o poder reivindicativo na defesa dos interesses dos cidadãos junto da Câmara Municipal de Ovar e mesmo até de outras entidades. Queremos assumir uma política autárquica que dignifique Esmoriz e permita à cidade crescer de forma harmoniosa, assente num conceito de urbanidade coerente e estruturada, capaz de conciliar a construção com a preservação da natureza e as suas potencialidades naturais próprias da nossa cidade. Esmoriz tem enorme potencial para crescer e afirmar-se como uma cidade dinâmica, atrativa e com qualidade de vida, para todos os esmorizenses e para todos aqueles que também, no fundo, acolheram Esmoriz como o seu lar. Falta vontade política, é aquilo que se nota nos últimos anos, visão estratégica e até capacidade de concretização. O progresso passa pela requalificação urbana em toda a cidade, mas é principalmente a nascente da Estrada Nacional 109 que ela é mais premente, incluindo mesmo Gondesende. É imperativo zelar também pela manutenção e requalificação dos espaços públicos, espaços verdes e de lazer, pela criação do skatepark com um circuito, que é um projeto que gostaríamos de implementar caso sejamos eleitos, para jovens. Passa também pela requalificação e modernização dos parques infantis existentes, pela arborização da cidade, privilegiando zonas verdes sustentáveis, pela construção ordenada e estruturada da própria cidade. A requalificação urbana deve igualmente abranger equipamentos culturais e educativos. Defenderemos ainda a requalificação do parque escolar e a requalificação do espaço envolvente da Feira da Revenda. Em relação à mobilidade, que já falei aqui, é urgente construir acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida em toda a cidade, não apenas em determinadas zonas. Reorganizar os serviços de rede de transportes públicos para que estes sejam acessíveis a toda a população. Repensar e requalificar estacionamentos, passeios, rotundas, entradas e saídas da cidade, para além do que já foi referido atrás relativamente à rede viária. Vamos apostar também no projeto Interfreguesias de ecoturismo para revitalizar o espaço envolvente e as margens do nosso Rio Lambo, continuando os passadiços da Barrinha, passando por Cortegaça, Maceda e Arada, até aos Moinhos de Arada. Importa ainda defender e valorizar o património natural e reivindicar, junto às entidades competentes, a reversão do processo de desafetação da área florestal de Esmoriz, protegendo assim uma riqueza ambiental que deve ser preservada para as gerações futuras da nossa cidade. É fundamental também reorganizar a recolha dos resíduos, ecopontos, incluindo lixos orgânicos, e a limpeza e desinfestação das zonas envolventes dos ecopontos, reforçando assim a limpeza urbana, desde valetas, bermas, passeios, parques e zonas ajardinadas, e promover ações de sensibilização ambiental e de reciclagem junto da comunidade, colocando papeleiras em toda a freguesia. Assumiremos o compromisso também Praia Limpa e o compromisso Cidade Amiga dos Animais, Cidade Limpa. No âmbito cultural, social e desportivo, Esmoriz perdeu muita vitalidade nos últimos anos. Temos condições para recuperar essa vitalidade, esse espírito, apoiando as associações, valorizar os talentos locais e criar eventos que reforcem o orgulho esmorizense. Para isso, queremos reforçar o apoio ao associativismo, promover projetos com especial enfoque na formação de jovens, bem como criar uma rede de associativismo e incentivar a cooperação entre associações.
Pretendemos também promover e reforçar atividades culturais, recreativas e desportivas em toda a freguesia e implementar programas de resposta social como o SOS Solidão e o Sénior Ativo Mais. Isto para estimular o envelhecimento ativo através da prevenção da saúde, acompanhamento de segurança e participação social de forma autónoma e integrada. A par disto, defendemos a promoção de programas de formação em primeiros socorros e suporte básico de vida, o reforço das iniciativas da Universidade de Sénior, que é um projeto já em ação, e a criação de projetos de combate ao isolamento dos idosos da praia Agondezende. Queremos dinamizar também o Gabinete de Prestação Social Municipal, um projeto a implementar pela Câmara, assegurando uma maior proximidade e resposta às famílias. Por fim, defendemos a definição de uma área na cidade para a habitação a custos controlados e acessíveis, garantindo resposta às populações mais jovens e às famílias mais carenciadas. Em relação ao desenvolvimento económico, é preciso apoiar também o comércio local, criar condições para atrair investimento e fomentar oportunidades que fixem pessoas e empresas na cidade. E, naturalmente, a educação e a inovação devem estar no centro de toda esta evolução. Acreditamos que o futuro de Esmoriz passa por investir nas novas gerações e nas competências digitais e não só. Defendemos o apoio e a colaboração estreita com as escolas, as associações de pais, as associações de estudantes e o agrupamento de escolas, fortalecendo também a ligação entre cursos profissionais e as próprias empresas. Pretendemos conceber o projeto de cidadania Decide Tu, ou seja, envolvendo aqui crianças jovens das escolas, dirigido a estas faixas etárias, e implementar também a Academia Digital para Pais, para promover o uso responsável e seguro da internet. Para apoio aos idosos e em parceria com a Câmara Municipal de Ovar, acompanharemos também o projeto e a construção de um lar de idosos para Esmoriz. Esmoriz pode e deve ser uma cidade ativa, moderna e sustentável, onde se conjuguem o progresso, a preservação das suas raízes. Outras propostas do nosso programa ainda poderão ser consultadas no site da própria Partido Socialista. Obrigado, Elvira. Passemos então para o Cláudio Pereira, do Chega. Fará, obviamente, a gestão do tempo e da sua intervenção relativamente à mesma pergunta, não se fechando o seu executivo, estamos a falar numa eventual eleição, obviamente, não se fechando o seu executivo em torno de tarefas administrativas, somente em tarefas administrativas, e alargando as suas competências ao assumir um papel político ativo na defesa dos interesses fregueses. Como é que pretendem garantir isso mesmo e como é que irão articular também com as diversas forças vivas locais? Obrigado. Primeiro quero responder aqui ao António. E há bocado, quando referi a questão das escolas, eu disse que ia responsabilizar se era da autarquia ou se era da freguesia. Primeiro ponto. As casas bem requalificadas, o termo requalificação não deve ser igual para nós os dois, porque, de facto, nos últimos 4 anos não vi qualquer alteração. No Palheiro Amarelo, a questão de ser privado não impede de fazermos algo e evitar que aquilo caia ao chão. A limpeza das praias é a Prazer que está a fazer. Isso quer dizer que a nossa limpeza ainda está pior que aquilo que eu pensava. Relativamente ao valor que referiu, que deu há 2 anos, foi de 500 euros. 500 euros para uma instituição é muito pouco. Agora, respondendo aqui à pergunta, isto está em ata na Assembleia. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, sou da opinião de que um Presidente e a sua equipa têm de ter uma boa gestão de tempo, desde o trabalho burocrático à presença nas ruas. São igualmente importantes. Enquanto candidato e se chegar a Presidente, é a minha intenção tornar os assuntos da Junta amplamente divulgados. Todos os cidadãos devem ter conhecimento dos investimentos, projetos e os custos. Considero da máxima importância haver uma gestão transparente dos dinheiros públicos. Os habitantes de Esmoriz devem sentir confiança na governação. A Junta deve ser um agente político ativo, mediador e dinamizador, ao lado das instituições e da população, nunca um mero balcão administrativo. Só assim defende realmente os interesses dos fregueses e promove a identidade e o desenvolvimento local de Esmoriz. Como é que vamos fazer isto? Promover audiências públicas regulares e sessões de trabalho abertas, onde todos os fregueses e entidades podem apresentar preocupações e sugerir soluções, garantindo a transparência e proximidade. Assumir a liderança da reivindicação junto à autarquia e à administração central, defendendo os interesses específicos da freguesia
em matérias como transportes, saúde, requalificação urbana e apoios sociais. Por fim, podemos também e queremos estabelecer protocolos e projetos conjuntos com as forças vivas locais, como por exemplo as escolas, IPSS, os clubes, bombeiros, associações de pescadores, empresários, etc. Articulando respostas inovadoras a desafios da freguesia, como o desemprego jovem, preservação do património, promoção cultural e desenvolvimento local. Muito obrigado, Cláudio. Passemos então para António Sá. Pode gerir o seu tempo, tem 10 minutos e 1 segundo para responder a esta próxima pergunta. Ainda temos uma terceira pergunta, mas pode fazer como convier essa gestão do tempo e, apesar da experiência que tem, que já vem também de um primeiro mandato, mas para o próximo mandato, como pretende, partindo do princípio ou dessa eventual eleição, como é que pretende garantir e assumir um papel político ativo na defesa dos interesses fregueses e articulando com os mesmos e com as diversas associações, como vai articular também iniciativas com as forças vivas locais? Não. Antes de mais, só queria também esclarecer que o Cláudio, porque a limpeza da praia é feita pela Preser, que é uma empresa que é contratada para a Câmara de Ovar, não é a Junta de Freguesia dos Mouris. Como bem frisar bem isso, é a Câmara Municipal de Ovar. Relativamente ao subsídio que disse, 500 euros foi o ano de 2024, porque agora em 2025 já receberam 1000 euros. Cláudio, portanto, informe-se bem que é para não dizer coisas que não devem. Relativamente à questão que me põe, eu quero lembrar, quando o PSD chegou ao poder, o que era o edifício da Junta. O edifício da Junta era um mero balcão de passagem de atestados. Portanto, e até desde logo começava pelas acessibilidades que uma pessoa com mobilidade reduzida não conseguia ir à Junta fazer. Ir à Junta para um atestado ou tudo isso, para não conseguir isso. E nós, portanto, nesse sentido, requalificamos isso. Portanto, hoje o edifício é perfeitamente acessível e toda a gente se lembra o que era aquele espaço da antiga tesouraria da Junta, que aquilo era um emaranhado, era arrecadações, em que nós transformamos aquilo, em que criámos o gabinete psicossocial, o GIP, uma sala para a Assembleia, criámos um átrio que permite fazer exposições e palestras, melhorámos o auditório, que hoje as nossas coletividades já podem utilizar nos seus espetáculos. Temos uma sala também que muitas vezes é utilizada por diversas associações e até por empresas que fazem a sua formação, e reorganizamos os serviços administrativos. Portanto, isso foi o que nós nos propusemos a fazer. Mas esse trabalho, mas não queremos parar esse trabalho que fizemos ao longo destes anos. Portanto, queremos, obviamente, que requalificar o edifício da Junta, porque tem que ser o edifício da Junta, e toda a sua agenda envolvente, e isso vai nos permitir trazer mais serviços para a Junta. Temos a ideia de nós colocar lá outro tipo de serviços com isso. Mas também, contudo, nós não nos limitamos a uma mera prestação de serviços administrativos. Portanto, desde o início que este entrou o Executivo, nós temos uma política grande de proximidade. Temos o contacto diário com o pessoal e com a nossa população. Portanto, nomeadamente, eu desloco-me ao local, falo com as pessoas, tento resolver o problema e resolvo. Portanto, nós temos uma política grande de proximidade que queremos manter e queremos reforçar. Obviamente que desse contacto, que vamos falando com as pessoas, vamos ouvindo, que nos vão sugerindo, vão-nos alertando para problemas, resultam sempre importantes dicas que nós temos, que nos reforçam isso. E essa é uma das dicas, que era o isolamento das pessoas, levou-nos à criação da Universidade de Sénia, que hoje é um projeto de excelência. A nossa Universidade de Sénia hoje é um projeto de excelência, portanto, que nós queremos manter e reforçar ainda. Assim como também dessa dica nasceu o reforço ao apoio das associações, nas suas vertentes, conforme os outros orçamentos permitem, que isso é muito bonito falarmos de apoios, aumentar apoios, mas é preciso ver onde vamos buscar o dinheiro. Portanto, nós temos vindo a reforçar financeiramente e material e logisticamente temos vindo a disso. Portanto, e também em contacto com as associações e do diálogo, surgiu o Arraial da Barrinha, foi uma criação nossa, não é? Porque hoje que isso, o Arraial da Barrinha, é o Ex-Libris dos Mouris, é um evento de referência da nossa cidade do Conselho, portanto, isso também surgiu ao nível desse contacto. Mas dizendo mais ainda que
fruto desse trabalho. Portanto, nós temos feito trabalho. E quando a gente fala também na requalificação do edifício da Junta e da zona envolvente, isso vai nos permitir também, em consonância com a Câmara Municipal da Barra, criar ali uma centralidade. Portanto, ali uma centralidade, que já há um projeto de requalificação de uma parte da Avenida da Praia, que nos vai levar a essa requalificação até à rua, uma parte até à Rua da Relva. Portanto, obviamente que impede o diálogo com a IP, que é a Câmara, que a Câmara está a estabelecer, ainda não há portanto, um acordo para a transferência das competências da IP das estradas para a Câmara Municipal, que isso nos ia permitir ali a criação de uma rotunda, portanto, para ali também na Estrada Nova, que era permitir para muito mais o desaninamento do trânsito, tudo isso, mas pronto, fruto dessas negociações que neste momento estão paradas, que agora o novo Executivo da Câmara terá que reativar isso para pôr isso a andar, portanto, isso vai nos permitir ali também de ter alguns problemas e resolvermos ali algumas centralidades que nós temos ali, há congestionamentos, pronto, que o Esmoriz está ali um bocadinho dividido entre a 109, que nos divide a meio, mas, portanto, e é para dizer isso, portanto, que temos mais projetos, queremos requalificar isso e temos uma próxima política de proximidade com as pessoas, que é verdade, nós vamos lá e resolvemos e queremos continuar isso e reforçar. Muito obrigado, António. Passemos então para o Joaquim Ribeiro, Movimento 2030. O Joaquim Ribeiro, como Presidente da Junta de Freguesia, como é que irá garantir que a Junta de Freguesia não se feche em torno meramente de tarefas administrativas, mas assumirá também um papel político ativo em defesa dos interesses dos fregueses e colocando-se ao lado deles e das diversas associações, coletividades, articulando com as mesmas iniciativas, portanto, com estas forças vivas locais. Sim. Lembro que tem 13 minutos e 24 segundos. Se quiser voltar atrás relativamente à primeira questão, pode gerir um tempo... Não, vou responder já à segunda. Certo. Considero que um Presidente de Junta é um organizador, um cuidador e um influenciador e é responsável por representar os seus fregueses. Como futuro Presidente, a Junta compromete-se a não ser apenas um balcão administrativo, mas sim uma liderança política próxima e ativa, que escute, articule e defenda os interesses da freguesia, colocando sempre os cidadãos no centro da sua ação. A missão é defender os interesses da freguesia, promovendo a proximidade, participação e qualidade de vida. Ser uma junta que vai além da burocracia, assumindo a liderança política e comunitária. Participação em assembleias abertas, orçamento participativo e a presença regular nos bairros. Articulação, cooperação com associações, escolas, IPSS e empresas locais. A defesa dos fregueses, gabinete de apoio para problemas de transportes, saúde, segurança e obras. A cultura e a sustentabilidade, apoio a iniciativas culturais e desportivas e ambientais. Compromisso, ser mais do que um balcão transparente, comunicação clara e frequente. Isto é o que nós vamos apresentar se ganharmos a Junta de Freguesia de Esmoriz. Muito obrigado. Vamos então agora para a última questão, de recordar só os tempos que cada um ainda dispõe. O Óscar Sá Ferreira do Agir dispõe de 8 minutos e 16 segundos. O José Carlos Reis da CDU, 5 minutos e 49 segundos. A Elvira Sá do Partido Socialista, 4 minutos e 4 segundos. O Cláudio Pereira do Chega, 4 minutos e 27 segundos. O António Sá do PSD, 4 minutos e 34 segundos. E o Joaquim Ribeiro, do Movimento 2030, dispõe para a última questão de 11 minutos e 51 segundos. Vamos então para a última questão. Óscar Sá Ferreira, quais os compromissos que podem ser assumidos relativamente às prioridades na gestão do orçamento da Junta de Freguesia de Esmoriz e também, para lá daquilo que está devidamente previsto e consagrado na legislação, como é que se consegue assegurar a transparência naquilo que é a execução da gestão do orçamento da Junta de Freguesia?
A gestão do orçamento da Junta exige responsabilidade, peço desculpa, visão estratégica e, acima de tudo, transparência. Sabemos que os recursos são limitados, é por isso que é essencial planear com rigor, definindo prioridades com base nas necessidades reais da população e num modelo de desenvolvimento sustentável para Esmoriz. O nosso compromisso passa por investir nas áreas com maior impacto na qualidade de vida dos cidadãos. A melhoria dos espaços públicos, o apoio social às famílias e aos mais vulneráveis, a valorização da educação, da cultura, da juventude e do associativismo local. Com a experiência que tenho em gestão orçamental, sei que é fundamental tomar decisões com critério e ponderação, garantindo que cada euro investido faz realmente a diferença. O objetivo é sempre maximizar os recursos disponíveis, sem desperdícios nem improvisos. Quanto à transparência na execução orçamental, esta deve ser uma prática constante e não apenas um discurso. Por isso, comprometo-me a prestar contas de forma acessível e regular, com relatórios simples e claros. Divulgar publicamente as despesas e os resultados alcançados. Envolver a comunidade nas decisões sempre que possível, porque quem vive Esmoriz todos os dias deve ter voz na definição das prioridades. Acreditamos que na gestão participada e transparente é o caminho para construir uma cidade mais justa, mais próxima e mais eficiente. Já terminou? Sim. Dispõe ainda de 6 minutos e 22 segundos, se quiser usar esse tempo para falar um bocadinho sobre aquilo que é o vosso projeto para a cidade de Esmoriz, tem este tempo. Tenho depois aqui outras... Acho que não. Pode usar esse tempo, estes 6 minutos e 22 segundos são seus. Já fizemos todas as perguntas que tínhamos para fazer, okay. Além da pergunta que já lá posso fazer, e depois falar sobre o que quiser, que é o que é que o levou a querer ser candidato. É isso, exatamente. Okay. Era isso que tinha aí? Então, exatamente, é isso que eu tenho aqui. Para facilitar, Okay. que é o que é que o levou a querer ser presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz. A minha principal motivação para candidatar-me à presidência da Junta de Freguesia de Esmoriz nasce de um sentimento profundo de responsabilidade e de compromisso com a minha terra. Nos últimos anos, tenho assistido com preocupação à estagnação que se instalou em Esmoriz, uma cidade com tanto potencial, com recursos naturais únicos, uma comunidade ativa e um passado marcante, mas que tem sido claramente mal aproveitada por falta de liderança, de visão e de capacidade para concretizar. Esmoriz precisa urgentemente de recuperar a sua ambição e a sua entidade. Precisa de um novo rumo, com uma estratégia clara, assente no desenvolvimento sustentável, na valorização do espaço público, na promoção da cultura, no apoio às coletividades e na inovação social. É tempo de sair da gestão, do dia-a-dia, e passar a planear o futuro com objetivos concretos, metas bem definidas e trabalho contínuo. Foi por isso que me levou a aceitar este desafio. Sinto que, com a minha experiência que tenho, com a dedicação que coloco em tudo o que faço e com a equipa que me acompanha, que é uma equipa competente, diversa e com provas dadas em várias áreas, estou em condições de liderar uma verdadeira mudança em Esmoriz. Não me candidato por vaidade, nem por ambição pessoal, candidato-me porque acredito, sinceramente, que podemos fazer melhor. Porque acredito que a Junta pode e deve ter um papel mais ativo e mais próximo das pessoas. Porque acredito que Esmoriz merece mais. Este é o momento de agir, de devolver a esperança aos esmorizenses, de ouvir a comunidade e de colocar o bem comum acima de tudo. Eu estou aqui por Esmoriz e é por Esmoriz que quero trabalhar. Com verdade, com seriedade e com resultados. Oscar, o que é que o distingue, quer o Oscar, quer o projeto do Agir, em relação aos outros projetos e aos outros candidatos para Esmoriz? Ora bem, nós somos uma plataforma cívica, somos independentes, não somos políticos e é isso que nos distingue, porque, portanto, somos os únicos a concorrer às autárquicas que não estamos
com amarras, digamos assim, partidárias, portanto, é isso que nos distingue do resto dos meus colegas. E acha que o facto de serem independentes e não terem ligações políticas faz de vocês, eu não quero dizer melhor do que os outros, mas diferente dos outros naquilo que poderá ser a gestão de uma junta de freguesia? Não tenho dúvidas que será diferente dos outros, porque não estamos ligados a uma máquina partidária, não temos não vamos ter esse impedimento de chegar à Câmara Municipal de Ovar e reivindicar o que é de direito para os Moris. Ou seja, subentendo que, para o agir, o facto de, se fossem apoiados por partidos políticos, ou se fossem políticos, isso seria mau para aquilo que era a condução? Tem algumas desvantagens. Mas, depois, por seu lado, o facto de ter que negociar com alguém que ganha a Câmara Municipal, que são políticos, não é? São autárquicos, Sim. E são partidos políticos que estão ali, depois não pode ser um fechar de portas e deitar por baixo a vossa narrativa nesse aspecto? Não, penso que não, porque os Moris ou os morisenses vão estar bem informados daquilo que nós pretendemos e se alguém nos fechar portas, eles vão ficar a saber do que é que se está a passar. Portanto, pretendo, obviamente, se isso acontecer, informar os morisenses, porque unidos somos mais fortes. Diz que são completamente independentes, mas em algum, não é o caso dos Moris, é um facto, mas há locais em que tem o apoio que foi público, o apoio do CDS e penso também da Iniciativa Liberal, e se estiver errado, já peço desculpa. O facto de ser independente, mas ter apoio de partidos, não pode pôr, de certa forma, em causa esta vossa narrativa? Não. E não entendo esta minha pergunta como um ataque, salvo seja, mas a única questão é que é mesmo essa. Ou seja, apesar de se identificarem como uma plataforma cívica, tem o apoio de partidos políticos. Nós temos o apoio de partidos políticos porque quiseram nos apoiar, mas não aparece, obviamente, as siglas desses partidos. E temos um exemplo que é o Rui Madureira, no Porto, que é um independente e também tem apoio de partidos políticos. Portanto, eu não vejo aqui desvantagem em relação a isso. Muito bem. Diga-me só uma coisa. Se houver necessidade, se ganhar as eleições e houver necessidade de constituir o Executivo, a primeira questão é, aceita governar sem maioria e ao ter que fazer coligação, há alguma linha vermelha ou algum partido que não aceitaria de todo, uma vez que não se revê em partidos nem em políticos, alguma linha vermelha para a formação do Executivo? Eu não gosto muito de fazer futurologia, portanto, eu não sei, no dia 12 é que saberemos o que é o resultado que vamos ter e depois aí obviamente que vamos discutir o assunto. Portanto, eu agora não vou... Mas sabe se há uma linha vermelha ou não? Sim, há uma linha vermelha. Ou seja, há partidos que, se tivesse que fazer coligação com eles, não fazia. Podemos saber exatamente. Sim, assumo isso. Mas podemos saber quais são os partidos? Não quero me pronunciar agora, só no dia 12 ou no dia 13, depois saberão. Mas eu espero ganhar a junta de freguesia, portanto, não ter que fazer a coligação. Não ter que fazer essa parte. Diga-me só, está preparado para ser Presidente de Junta sem maioria? Sem maioria? Sim, estou preparado. E será um desafio, depois, alguém que se diz não político, numa equipa não política, ter que negociar diretamente com políticos e com partidos? Sabe que a minha vida profissional, eu não quis estar aqui a expor, mas eu trabalho com multinacionais e todos os dias é um desafio. Ou seja, negociar, tentar puxar para Portugal o máximo de encomendas. Portanto, tudo isso faz parte do meu dia-a-dia. Eu não sou político e onde é que eu estou mais à vontade é realmente nessa área. Portanto, negociar acordos, isso para mim é o pão nosso cada dia. É o que eu tenho feito ao longo de mais de 30 anos, com multinacionais, nomeadamente multinacionais alemãs. Muito bem. Óscar, tem 1 minuto e 26 segundos. Se quiser dirigir uma mensagem direta aos seus eleitores, força, este tempo é todo seu. Os morisenses podem esperar de mim um Presidente verdadeiramente presente, acessível e profundamente comprometido com o futuro da nossa terra. Vou estar sempre disponível para ouvir, para entender os problemas reais do dia-a-dia e para agir com responsabilidade e transparência. Quero ser Presidente que não foge aos desafios, que toma decisões com critério
e que trabalha com um espírito de serviço público genuíno. A minha prioridade será encontrar soluções concretas para que as questões que mais afetam a comunidade, desde a limpeza urbana, a segurança, passando pela criação de mais espaços de lazer, cultura e apoio social. Pretendo unir forças com todos os agentes locais, jovens, séniores, associações, coletividades e instituições, para construir uma cidade mais dinâmica, participativa e inclusiva. Uma freguesia onde todos tenham voz, onde o espaço público seja valorizado e onde a qualidade de vida seja uma realidade para todos. Acima de tudo, prometo dedicação total, proximidade constante e ação firme, porque acredito que só assim, com trabalho sério e com a comunidade envolvida, conseguiremos devolver a Esmoriz o orgulho de desenvolvimento que merece. Muito obrigado, Óscar. A seguir passamos para o José Carlos Reis, da CDU, e a questão é a mesma: quais são os compromissos que podem ser assumidos pela CDU? Já sabemos que não fazem promessas relativamente àquilo que são as áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta de Freguesia e também de que forma, para além daquilo que está devidamente previsto e consagrado na legislação, como assegurar a transparência da execução da gestão do orçamento da Junta de Freguesia. Pois, muito bem. Dispõe de 5 minutos e 47 segundos. Pelo diálogo com as pessoas, pelo reconhecimento dos espaços dos espaços em Esmoriz, criamos um programa com aspectos conscientes e das necessidades, dificuldades que a freguesia apresenta. A nossa prioridade é satisfazer as necessidades da população, por isso vamos intervir nas matérias abaixo descritas. Até porque defendemos o modelo de gestão pública e participativa, porque sabemos que só vamos conseguir bons resultados se trabalharmos com todas as instituições da freguesia. O envolvimento de todos os esmorizenses é essencial para melhorar as condições de vida e sendo determinante na concretização das propostas. O projeto da CDU é um projeto alternativo, pensado e orientado para as necessidades concretas da cidade de Esmoriz. Já terminou? Sim. Desculpa, do ponto em que eu estou, não conseguia ver o José Carlos. José Carlos, ainda dispõe de 4 minutos e 26 segundos e vou lançar aqui a questão de que o que é que o levou a querer ser Presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, e a par desta pergunta, se quiser, de certa forma, aprofundar um pouco aquilo que é o programa ou o manifesto político da CDU, dispõe do tempo que acabei de dizer, 4 minutos e 26 segundos, eu tenho a todo tempo. Bom, o que me levou a candidatar-me à presidência da Junta de Freguesia de Esmoriz é fácil de dizer. Primeiro, dizer que não trazemos nenhum saco de promessas, mas, pelo contrário, trazemos todo o trabalho que deve ser feito juntamente com os fregueses, como se tem dito aqui, porque só através deles é que conseguiremos resolver os vários problemas que aquela cidade necessita que sejam resolvidos. Essencialmente por isso, para que os esmorizenses se sintam melhor na sua cidade, se sintam mais à vontade, tenham uma cidade limpa, uma cidade com espaços verdes, uma cidade com transportes acessíveis em todo o aspecto. É essa realmente a fundamentação principal que a CDU propõe aos esmorizenses. Uma cidade com condições de vida melhores e estaremos lá também sempre abertos para receber os esmorizenses e ouvi-los no sentido de poder resolver os seus problemas. José Carlos, está preparado para ser Presidente de Junta sem maioria?
Bem, sobre esse aspecto, eu não falarei já de seguida, não é? Porque as eleições são no próximo dia 12, a partir daí é que podemos verificar o que é que vamos fazer no futuro. Mas, caso seja necessário, acho que estaremos preparados para levar em frente este trabalho. Há alguma linha vermelha para coligações no Executivo e não querendo fazer futurologia, mas de certeza absoluta que se existirem linhas vermelhas, elas já são reais, é algo presente. Há alguma linha vermelha para a CDU? Olha, a CDU não vai à procura de linhas vermelhas, pelo contrário, procura sempre dialogar com as várias forças para podermos concretizar uma situação de trabalho e de programa que possa satisfazer ambas as partes. Portanto, a CDU está cá para dialogar com todos, se for preciso. Muito bem. Diga-me só, antes de lhe dar o tempo para fazer para se dirigir à população dos Moris, perguntar-lhe só o que é que o distingue dos demais candidatos? Porquê é que devem votar no José Carlos em detrimento dos outros candidatos? Já não falo no projeto da CDU, mas falo até no José Carlos. Não, nós estamos em igualdade, não é? Estamos todos em igualdade. Portanto, não é a CDU que se vai aqui evidenciar para colocar a questão, porque votem no José Carlos porque o José Carlos é ou não é. Por exemplo, o José Carlos é uma pessoa conhecida lá em Esmoriz, não é? Até faz rádio e tudo, mas não é por isso. Nós estamos todos em igualdade, na mesma situação, e depois se verá. Se for Presidente da Junta, lá estarei para tentar ajudar os mourisenses a resolver os seus problemas. Muito bem, obrigado, José Carlos. Dispõe de 2 minutos para dirigir uma mensagem final aos seus eleitores. Bom, a CDU é clara no seu programa. Realmente nós estamos aqui para cumprir aquilo que dizemos no programa. Como disse, não oferecemos, não trazemos um saco de promessas, trazemos um programa que reflete os principais aspectos que precisam de ser revistos na cidade e é com esse programa que nós vamos enfrentar as eleições. Portanto, os mourisenses devem realmente refletir sobre todos os programas que são apresentados e escolher aquele que, no entender deles, será o melhor. E a CDU fez o seu trabalho e é com esse trabalho que vai continuar a trabalhar. Muito obrigado, José Carlos. Ainda dispõe de 1 minuto e 13 segundos. Não sei se pretende usá-lo ou dispensá-lo. Não, fica. Muito obrigado. Então vamos passar para a Elvira Sá, do Partido Socialista, e a pergunta é exatamente a mesma. Quais são os compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias naquilo que toca ao orçamento da Junta de Freguesia e também, de certa forma, como é que se consegue assegurar aqui, na sua execução, a transparência da mesma gestão do orçamento? E dispõe de 4 minutos e 4 segundos. Exato. Ora bem, a gestão e a transparência de uma junta de freguesia devem assentar em princípios de legalidade, rigor, responsabilidade, eficiência e participação ativa dos cidadãos. As principais prioridades passam sempre por garantir uma boa utilização dos recursos públicos, a prestação de contas de forma regular e a comunicação clara a todos os mourisenses do gasto dos dinheiros públicos. A Junta deve cumprir também o regime jurídico aplicável às autarquias locais e a aprovação das contas, o relatório de atividades, deve ser sempre realizada em Assembleia de Freguesia após a apreciação de contas pelo Executivo e disponibilização pública dos documentos conforme os prazos legais. Penso que isto já é de conhecimento de toda a gente. Estes relatórios devem demonstrar de forma clara as despesas, receitas, resultados das ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia. As contas e os relatórios são depois ainda submetidos a escrutínio do Tribunal de Contas e, no sentido de promover a transparência, a Junta deve divulgar, em nossa opinião, a informação relevante através do site oficial, editais, redes sociais, reuniões públicas, permitindo que os cidadãos acompanhem a gestão e a participação de todas as decisões e tenham conhecimento dessas mesmas decisões. A publicação regular dos orçamentos, atas, relatórios, reforça a confiança na instituição e incentiva o envolvimento de toda a comunidade, contribuindo assim para uma governação mais aberta, mais transparente e mais responsável. Para nós, apesar
de estarmos sobre a alçada de um partido, a propósito de um dos colegas que ainda há pouco falou, os interesses de Esmoriz estão acima de qualquer ideal partidário. Primeiro os esmorizenses, primeiro a nossa cidade de Esmoriz. Muito obrigado. A questão que lhe vou colocar é a mesma que já coloquei anteriormente aos outros candidatos. O que é que levou a Elvira Sá a querer aceitar o desafio para ser candidata à presidência da Freguesia de Esmoriz? Olha, em primeiro lugar porque sou filha de Esmoriz. E por fato de ser filha de Esmoriz, como qualquer filho, nós começamos a perceber de problemas, de preocupações e neste caso, referente à nossa cidade. E ver o estado em que a nossa cidade chegou em termos de desorganização, o estar degradada, sem um projeto claro de urbanidade, que valorize o património e potencie até os recursos naturais, tudo isto me levou a repensar a necessidade de dar um pouco de mim à minha terra, dar um pouco de mim e até também com a minha equipa. Nos últimos anos tenho também assistido a uma perda de dinamismo, a um desinvestimento também muito preocupante e lideranças muitas vezes incapazes de responder aos desafios do presente e até de projetar o futuro de forma sustentável, de forma ambicioso e considerar esta estagnação que tem travado no fundo o progresso da nossa cidade de Esmoriz levou-me realmente a avançar nesta decisão. Porque também está em causa a vida da nossa cidade e a qualidade de vida dos nossos esmorizenses. Pensar também no potencial que Esmoriz tem, que está subaproveitado, e muito dele até já, se formos a pensar em o recuperar, se calhar já vai ser difícil, porque já, eu vou utilizar mesmo o termo, já há muito cimento que danificou muitas zonas naturais próprias, que eram inerentes à cidade de Esmoriz. E se podemos recuperar algumas zonas, algumas desses recursos naturais, haverão outros que se calhar já não há hipótese de os recuperar. Por outro lado, quero também colocar ao serviço da minha cidade, do meu trabalho, as minhas capacidades, as minhas competências, juntamente com a minha equipa, tudo aquilo que aprendi ao longo da minha vida, devolver no fundo também a Esmoriz a alma, aquela vitalidade e a ambição que Esmoriz merece. Acredito que é possível mesmo construir uma cidade participativa, mais inclusiva e com futuro, onde todos possam sentir orgulho em viver nesta cidade. A minha experiência também na Assembleia de Freguesia de Esmoriz permitiu-me também conhecer de perto o funcionamento da Junta e da gestão autárquica, pronto, isso acaba por ser uma mais-valia e estou convicta que tenham sentido de missão e tudo farei para construir um futuro melhor para Esmoriz. Muito obrigado, Elvira. Cláudio Pereira, quais são os compromissos que podem ser assumidos, neste caso pelo Chega, relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta de Freguesia e depois aqui, de certa forma, como assegurar a transparência naquilo que é a sua execução? Vai responder já para a primeira questão, os compromissos que podem ser assumidos pela Junta de Freguesia nas áreas prioritárias do orçamento passam por apostar nos setores essenciais, como mobilidade, apoio social, espaços públicos, cultura e educação, sempre assegurando transparência e rigor na execução orçamental. Requalificação dos espaços públicos e infraestruturas urbanas, incluindo a manutenção regular das ruas, jardins e património cultural local. Investimento em apoios sociais, como reforço à população sénior, escolas, associações locais e serviços de proximidade. Financiamento de iniciativas culturais valorizando tradições como a arte-chave, conforme já referi, e a promoção de coletividades da freguesia. Apoio à economia local e dinamização do comércio de bairro, criando estímulos e empregabilidade e projetos colaborativos. Como garantir a transparência? Na nossa opinião, publicação trimestral online de todos os contratos e investimentos efetuados, independentemente do valor, possibilitando a consulta pública pelos fregueses, realização de assembleias centralizadas e audiências abertas sobre o orçamento, envolvendo os cidadãos e as coletividades na discussão das prioridades e fiscalização da execução. Criação de um portal de transparência orçamental, detalhando despesas, receitas e objetivos para cada área de forma acessível para todos.
divulgação anual de relatórios de execução orçamental e a realização de auditorias independentes. Nós vamos propor auditorias independentes à nossa Junta para verificarem que efetivamente está tudo de acordo. Este conjunto de compromissos e metodologias oferece garantias sólidas para uma gestão orçamental responsável, participada e transparente na nossa freguesia. Muito obrigado, Cláudio. Cláudio, o que é que o levou a aceitar o desafio do Chega e a querer ser o próximo presidente da Junta de Freguesia dos Moris? Ora bem, eu decidi concorrer à presidência da Junta de Freguesia dos Moris porque acredito que a nossa cidade tem um potencial enorme. E as pessoas merecem mais e melhor. Com a minha experiência a trabalhar para as pessoas, com proximidade, dedicação e motivação, pretendo alterar a forma como é feita a gestão atual, combater os investimentos e a estagnação que a cidade foi sujeita nos últimos anos. Depois vai-me fazer a seguinte pergunta, que é o que é que me leva, competências é que eu posso dar, ou o que é que posso contribuir para a Junta. Considera a pergunta feita. Sim, que eu sou bom auditor. A questão é, eu tenho uma vasta experiência, não sou político, nunca fui, esta é a minha primeira experiência, este é o meu primeiro debate político, aliás, mas trago aqui uma vasta experiência em gestão. E quer a gente queira, quer não, uma junta, uma câmara, é uma empresa, sem fins lucrativos, em que é necessário uma boa gestão para que tudo o que é necessário ser feito deve ser realizado com as contas certas. Ok? Eu já, felizmente, já participei em 3 empresas e todas foram um grande sucesso. Porque é que não passar esta minha grande experiência para uma junta e torná-la um sucesso também? Portanto, é aqui um desafio para mim e para o bem dos morizenses. Disponho de 51 segundos e vou-lhe ceder este tempo para que possa dirigir uma mensagem para os seus fregueses. Gostava de apelar à coragem de todos os eleitores para votarem num partido diferente que dará um rumo à cidade. Com os vossos votos e com o meu compromisso, garantidamente teremos uma cidade digna que todos os morizenses para todos os morizenses e para todos os seus visitantes. O meu lema, como eu costumo dizer, é votem em mim, votem em nós, votem no Chega, conto convosco, contem comigo. Muito obrigado. Ainda disponho de Fica para beber água. 30 segundos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então para o PSD, para o António Sá, e a pergunta é exatamente a mesma: quais são os compromissos que podem ser assumidos relativamente às áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta, e tendo em conta aquilo que se comprometem a fazer e referiram na primeira questão, e depois, uma vez mais, saber como é que pretendem assegurar a transparência na sua execução, e esta pergunta vai para lá, como é óbvio, daquilo que já está e bem consagrado na legislação. E dispõe de 4 minutos e 34 segundos. Relativamente aos compromissos e transparência, nós nas áreas prioritárias da gestão do orçamento da Junta, não é? Portanto, defendemos uma visão bem assente naquela que é a realidade atual da Junta de Freguesia dos Moris, nomeadamente aquelas que são as suas principais competências. Nos últimos anos, a Junta de Freguesia foi a Freguesia dos Moris, foi a que mais cresceu. Nós fomos a freguesia do concelho que mais crescemos, tivemos cerca de 443 habitantes. Ora bem, isso aí, se crescemos, temos uma pressão urbana acrescida. Portanto, nessa pressão urbana, isso representa novos desafios. Nesse sentido, o nosso orçamento é focado, o orçamento de uma Junta é muito focado na manutenção dos espaços verdes, da desherbagem, da limpeza das ruas, mas são áreas em que nós temos que melhorar, e são as nossas prioridades. E, fruto disso, nós teremos que, junto à Câmara Municipal, rever a delegação de competências. Aumentar, porque não é com os valores atuais que a Junta dos Moris consegue fazer mais trabalho, porque as pessoas depois dizem que não se fez trabalho, as ruas não são limpas regularmente, mas também não esquecem-se que isso é preciso ter capital humano. E o capital humano só se consegue tendo mais meios financeiros. Isso é muito bonito mandar os soundbites, não se limpa, não sei o quê, está desorganizado. Está bem, e como é que se consegue isso?
E nós tínhamos fruto de contratos com o IFP, que neste momento, portanto, não conseguimos, porque não apareceram, portanto, e nesse sentido, teremos que melhorar isso. Relativamente à transparência, nós temos vindo a fazer um trabalho de reforço de comunicação com a nossa população, que é como nós começamos a fazer, através das transmissões das assembleias via internet e online, e estamos também, criamos o site e temos vindo a fazer uma atualização do site da nossa autarquia, mas não queremos ficar por aqui, nós queremos também avançar com a consolidação digital dos serviços da Junta, para dar muito mais informação àquela que damos. E conforme eu disse, portanto, nós temos que trabalhar essa de competências e também temos que trabalhar o plano urbano. E os Moriz, neste momento, falta planeamento. E nós também é uma das áreas em que também nos vamos focar, já temos vindo a fazer trabalho, mas nos últimos 4 anos não foi muito profícuo, temos que vir isso para o planeamento urbano. Nós precisamos ter a cidade planeada, por isso é que nos faltam centralidades, e nós temos que ter os espaços verdes ou isso, porque criação de mais... Isso aí é fundamental, nós temos esse planeamento, que nos vamos focar nesse concretamente. Muito bem. Não sei se ia dizer alguma coisa ou se posso lançar a pergunta do que é que levou o António a querer recandidatar-se e a manter-se como Presidente da Junta de Freguesia de Moriz. O que me levou foi que há trabalho feito, nós sabemos o que falta fazer e queremos fazer mais. Portanto, e também o que me levou é que eu gosto de desafios. Gosto de desafios e, nestes últimos 4 anos, resolvemos desafios. Portanto, nós tivemos um problema de há 40 anos que ninguém conseguiu resolver as casas para ficar. Nós resolvemos. Tínhamos uma avenida dos Correios lá com um muro, ninguém resolveu, nós resolvemos. Portanto, tínhamos a avenida dos Correios, na Rua dos Castanheiros, aquele edifício, andava-se em negociações, nós conseguimos resolver. Portanto, são desafios, e eu sou um homem de desafios, portanto, e isso é que me leva a recandidatar para fazer mais e melhor para a minha cidade. Portanto, e quero fazer mais, e fruto também da nossa experiência que adquirimos, isso também vamos adquirindo experiência, eu e a minha equipa, porque os desafios são exigentes, não é? E isso é fruto, também dá-nos mais experiência, dá-nos mais apoio para nós fazermos ainda mais trabalho e concretamente sabemos o que falta fazer. Okay? Muito bem. 40 segundos para se dirigir uma mensagem final aos habitantes de Moriz, eleitores neste caso. A mensagem é: hoje os morizenses conhecem bem, eu sou um filho da cidade. Eu pedia só, por favor, que mantivessem algum silêncio no estúdio para que possamos ouvir o António nas melhores condições. Também eu a dizer que os morizenses conhecem bem, portanto, sou um filho da cidade, gosto muito de Moriz, Também já projetei muitas vezes o nome dos Moriz por esse país fora e no estrangeiro, portanto, e mais uma vez estou imbuído, eu e a minha equipa, de fazermos mais trabalho. Tenho uma equipa com experiência autárquica, uma equipa nos variados setores, desde a praia a Gondesende, portanto, e que nos vai permitir ainda mais consolidar o nosso trabalho e incentivar ainda novos investimentos. Muito obrigado, António. Passamos para o Joaquim Ribeiro, do Movimento 2030, e a pergunta é a mesma, e o Joaquim dispõe de 11 minutos e 51 segundos. A questão é: quais os compromissos que podem ser assumidos pelo Movimento 2030 relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta de Freguesia e também como assegurar a transparência na sua execução? Em toda a atividade tem de estar presente a transparência, a comunicação, manter a Junta de Freguesia de portas abertas dentro do horário normal do expediente, reformular e informalizar toda a comunicação associada à Junta de Freguesia de Moriz, modernizar o site da freguesia é uma necessidade. Temos como compromissos e medida urgente a disponibilização para as consultas de todos no site da cidade, dos documentos referentes à gestão de freguesias, o orçamento, atas, editais, contas, etc. Criar uma cultura de proximidade e de serviços morizenses, sendo criado um espaço de cidadão onde as
os fregueses poderão obter todos os esclarecimentos e auxílios nos processos burocráticos e nos serviços informatizados, onde por diversas razões possam ter dificuldades no acesso. Proceder ao levantamento de todos os edifícios degradados, estabelecendo uma parceria responsável, transparente e comprometedora com os proprietários para a sua reabilitação, reprovando do espaço público desocupados para servir a comunidade. Condições dignas para comerciantes do mercado, com instalação urgente e ponto de luz e água. Demanização efetiva no mercado, cativando assim mais fregueses à cidade e cidadãos de outras freguesias, gerando assim a maior influência e a maior rentabilidade para os comerciais. Tornar o espaço acessível para todos. Pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, sendo necessário constante melhorias e acompanhamento. Acompanhar... Terminou? Não. Não, tem mais duas só. Sim, força. Acompanhar e supervisionar com rigor a limpeza e a manutenção da cidade. Criação de um banco comunitário de base essencial promovida pela Junta de Freguesia com o apoio a entidades sociais existentes na comunidade de Esmoriz. Criação de hortas comunitárias. Muito obrigado. Joaquim, ainda dispõe de 9 minutos e 33 segundos. Vou lançar a mesma questão que coloquei, penso que coloquei a todos os candidatos, se não coloquei é porque gastaram o tempo e já não sei, mas penso que sim, que é o que é que levou o Joaquim a querer ser presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz. Presumo que tenha havido um convite por parte do Movimento 2030. O que é que o levou a aceitar e o que é que o levou a querer ser presidente de Junta? Portanto, o convite foi feito pelo Sr. Presidente Henrique Araújo e depois eu aceitei. Como toda a gente aqui é de Esmoriz, filho da terra, somos todos filhos da terra, e eu, como ex-profissional de futebol, acho que vendi um bocado a imagem de Esmoriz, portanto, em todo o país. Joguei de norte a sul e foi isso que me levou a aceitar o convite e participar nas eleições a 12 de outubro. O que é que acha que o distingue a si em relação aos outros candidatos? E não estamos no plano pessoal, como é lógico, estamos naquilo que o Joaquim acredita que pode dar mais do que os outros, ou acrescentar, ou trazer mais do que os outros para a freguesia de Esmoriz. Nós todos trazemos algo em comum, que é querer melhorar Esmoriz. Portanto, vamos tentar... E eu vou tentar melhorar com a minha experiência que adquiri ao longo destes 22 anos das terras por onde passei, trazer alguma coisa. Eu lembro-me ainda de jogar no Imortal e as pessoas do Algarve falarem em Esmoriz por causa de duas discotecas. Portanto, e isso penso que poderá voltar atrás. Se ganhar as eleições, mas se não tiver a maioria absoluta, há linhas vermelhas com quem não aceitaria, não digo dialogar, mas sim fazer parceria de governação? Portanto, ainda não falámos nisso, teremos de falar a partir do dia 13 de Mas para si, outubro. há alguma linha vermelha? Não tenho linha vermelha. Poderei negociar com qualquer um partido. No início, o Óscar Sá Ferreira referia que, e as palavras são minhas, se não disser textualmente aquilo que o Óscar disse, o Óscar seguramente não vai levar a mal, mas o Óscar dizia que uma das diferenças do projeto do Agir e do Óscar era o facto de serem uma plataforma cívica. No caso do Movimento 2030, acaba por ser, apesar de ser uma coligação política, e convém referirmos isso, mas não deixa de ser um movimento. Acha que partem igual circunstâncias do Agir na questão de não serem um partido político propriamente dito? Ou acha que isso não, como se costuma dizer, nem aquece, nem arrefece? Eu acho que partimos um bocadinho à frente, porque já concorremos há 4 anos atrás. E o Agir é a primeira vez que concorre. Portanto, penso que já partimos à frente. Mas em relação ao Agir, mas em relação
aos outros que são partidos políticos? Acha que, de certa forma, o facto de serem um movimento podem ser beneficiados pelo eleitor ou não será uma realidade? Não será uma realidade tão convicta. Poderemos ter essa possibilidade, mas não seremos tão convictos ainda. Muito bem. Dispõe de 7 minutos e 52 segundos e este tempo é seu. Caso queira ainda apresentar alguma proposta do Movimento 2030 aos seus fregueses ou então para dirigir uma mensagem final a quem nos está a ver e ouvir e apelar, acima de tudo, ao voto. Neste caso, presumo que era fazer o apelo ao 2030, mas acima de tudo apelar ao voto. Quero dizer que a equipa que me acompanha nesta candidatura à presidência da Junta de Freguesia dos Moris, pelo Movimento 2030, um grupo de pessoas competentes, empenhadas e profundamente ligadas à nossa terra. Somos uma equipa plural com experiência nas áreas sociais, cultural, económica e ambiental. Partilhamos a mesma visão. Uma freguesia moderna, transparente e participativa, onde cada cidadão tem a voz e é a parte da solução. Queremos um Esmoriz mais vivo, solidário e sustentável. Queremos uma junta que esteja nas ruas, nas escolas, nas associações, ao lado das pessoas, a resolver problemas e construir o futuro. No próximo ato eleitoral, contamos com o teu voto no Movimento 2030. Juntos vamos fazer de Esmoriz uma freguesia de que todos nós nos orgulhamos. Muito obrigado, Joaquim. Ainda dispõe de 7 minutos e pergunto se pretende usá-lo ou se prescinde do tempo. Prescindo do tempo. Ok, muito obrigado. Amigo Carlos, estamos quase nesta reta final, nesta maratona de autárquicas de 2025. Ainda temos mais um dia pela frente, mais um debate, mas que bela forma de falarmos sobre os Moris, de ouvir todos estes filhos da terra, como eles fizeram questão de referir. Claro que sim, e agora podemos dizer realmente estamos mesmo na reta final. Amanhã vamos ter o último debate e nós vamos continuar aqui no 98.7 frequência modulada, Facebook, da Rádio AVFM, tem transmitido todos os debates, tem feito um trabalho, julgo, meritório, e esse trabalho meritório não é só por quem está deste lado e quem dá o rosto, não é? Mas é para as pessoas que estão atrás ali daquela maquinaria. Que será amanhã que nós vamos mostrar que as pessoas estão a mostrar as pessoas que estão por trás das cortinas, aqui uma declaração metafórica, mas, Rui, dar um agradecimento a todos os nossos convidados, aqui os candidatos, e desejar-vos uma boa campanha que já está a correr e parabéns pelas candidaturas e agradecer ao nosso auditório também. Agradecer ao nosso auditório a preferência, porque, no fundo, isto é feito realmente para as pessoas que estão lá em casa ou nos cafés, onde quer que estejam a ver. Exatamente. E hoje também agradecemos a todos aqueles que nos ouviram ou assistiram através da Rádio Voz de Moris, também o nosso obrigado por terem estado desse lado. Uma vez mais agradecer ao Museu do Ovar pela cedência do espaço. E, para terminar, agradecer ao Óscar Sá Ferreira do Agir, ao José Carlos Reis da CDU, à Elvira Sá do Partido Socialista, ao Cláudio Pereira do Chega, ao António Sá do PSD e ao Joaquim Ribeiro do Movimento 2030. E já sabe, quanto a nós, marcamos encontro aqui, no mesmo sítio, amanhã, pelas 20 horas, em que vamos debater a Assembleia de Freguesia de Cortegaça. Em nosso nome, em nome de toda esta equipa que não vêm, mas eles estão cá, que produziram, realizaram e levaram até si esta missão. Nosso muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.